Bem, boa noite, meus amigos. São agora, se não me falha a memória aqui, quase 20 minutos para as 5 horas da manhã, né? E hoje eu estou aqui nesse momento, mais uma vez, tentando expressar e colocar, né? Expor também meu ponto de vista, né? E não adianta. Quando Deus toca em você, não importa quem você seja, o que você faz. Se você peca ou não, não, isso é a mente de cada um. Agora pecar, nós pecamos porque somos filhos do pecado. E eu me recordo quando eu fiz esse primeiro vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz falando desse assunto, teve um amigo que falou comigo, também um homem muito temente a Deus, e falou comigo: pô, Silvio, cuidado que você está mexendo com coisas, né, muito poderosas. Mas não tem jeito. O que rege, acho que a vida do ser humano, e conduz aquele que ele quer conduzir da forma dele, é o Criador. Então é o único que, segundo as Escrituras, o que nós sabemos, é o único que sonda a nossa mente, o nosso coração, ou seja, conhece o nosso pensamento e todos os desejos que nós temos no coração, né? Então veja bem, realmente eu passei por algumas coisas, né, aqui na minha casa, na minha vida, que foram coisas que, humanamente falando, serão coisas extraordinárias, coisas fora do normal. Mas não adianta eu estar falando disso aqui e ali, porque é aquilo, né? Quem crê em Deus, crê em Deus. Quem acredita, acredita. E quem não acredita, não adianta você falar que como se jogar, como diz a palavra sagrada, jogar pérolas aos porcos, né? Então passei por momentos difíceis, né? Quando eu comecei a mexer com isso, eu não estou dizendo que tudo que aconteceu foi por causa disso, mas eu prefiro acreditar que sim, porque é uma coisa que não é humana, né? É uma coisa que envolve o lado espiritual. Então, quem conhece as Escrituras Sagradas e crê, sabe que existe o lado espiritual, e o nosso mundo carnal, ele é regido pelo mundo espiritual. Então, é uma questão de crença de cada um, né? E fé. Então, veja bem, eu tive momentos aqui na minha casa de eu estar sentado, após fazer esses vídeos, divulgar e tal, e passar mal, sentir umas pontadas no coração, na realidade, no coração, umas pontadas de coisa que, por exemplo, parecia que estava atravessando meu peito de um lado do outro, deu gritar de dor, né? Ai, 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 e minha família estava presente. Então, eu percebo que nós não somos nada, a realidade é essa, nós não somos nada, nós somos seres humanos falhos, e a única coisa que nós temos que pode nos dar força, e nos levantar e nos conduzir é o que? É a nossa fé e a oração com fé, né? Está escrito nas Escrituras Sagradas que move o coração de Deus é a oração. Então veja bem, gente, por que hoje eu estou aqui essa hora falando? Hoje, na minha casa onde eu tinha minha família, não tenho mais, né? Então, hoje eu me encontro-me sozinho. Então, o mundo espiritual, ele envolve dessa forma, tá? Ele vai entrando na tua vida humana, né? E vai tirando o que é seu, causando intrigas, brigas, entendeu? Ainda mais quando você começa a falar e mostrar que muitas das coisas que está acontecendo ao seu lado, não que você tenha a visão, mas a visão que eu falo é aquela visão mental, a visão do entendimento, que isso aí só pode ser entendimento dado por Deus. Por Deus, melhor dizendo, pelo Criador, né, do céu e da terra. Então veja bem, hoje eu me encontro sozinho, né? Quer dizer, a minha vida dentro da minha casa começou, já vinha, né, um pouco
perturbada, deturpada de muita discussão, muita intriga, muita briga e muita desconfiança, tá? Talvez erros cometidos por mim, mas também cometido, né, pela minha ex-esposa, porque muitas das vezes o erro acontece porque você é induzido a errar devido a um outro erro, né? Então, eu acho que acabou aquela visão que nós tínhamos, né, aqui dentro da minha casa, de família, de companheirismo, de amizade. Mas eu também não vou atribuir isso a ela, a culpa dela, né? Culpa minha. Talvez por eu começar a ter mexido com coisas muito além do que a gente imagina. Mas é que eu falo, assim como aconteceu com aquele homem, né? Que, segundo as escrituras sagradas, que eu também não acredito muito nisso, não. Eu estou falando disso aqui porque está escrito aí no conjunto de livros, na Bíblia, né? Agora, eu acho que na escritura, a verdadeira escritura sagrada, eu acho que não é bem assim, não. Mas, segundo tá o conjunto de livros, a Bíblia sagrada, qual que, né? Nós aqui do povo brasileiro, quem crê, vem buscar o conhecimento através dela, diz que Jó, né, foi uma aposta do diabo com Deus, que ele tirou tudo de Jó, entendeu? Não, eu acho que isso aí, Deus não faria isso, tá? Na minha opinião, é a opinião minha. Deus não faria isso porque o que Deus ganharia com isso? O que Deus teria que provar para o diabo? Ah, que Jó era fiel porque ele falou, porque ele duvidou? Então, tudo certo. Mais uma coisa é certa, que o diabo pode ter massacrado o Jó, deve ter sido massacrado mesmo, entendeu? E não seria diferente no dia de hoje. Eu não sou, nem você, nem outros serão, né, que tem fé citado na Escritura Sagrada, na Bíblia, até porque é uma coisa bem antiga, né, uma herança. Então, hoje, eu comento isso por causa de quê? A minha vontade continua de poder falar disso, de poder levar um pouquinho daquilo que eu tenho certeza que é Deus que tem me dado, porque isso que acontece comigo em termos de buscar aí esses estudos, esses conhecimentos, eu pedi muito em oração para que Deus abrisse os olhos da minha mente, né, e me desse a direção dele, porque eu nunca fui muito de aceitar o entendimento do homem, porque o coração do homem é enganoso, nós somos falhos, nós somos errantes, e o desejo do nosso coração é ímpio, entendeu? Você pode ver hoje que o pessoal está bem materialista, eles vão para a igreja para buscar, dizem que vão buscar Deus, mas tudo no interesse de conquistar alguma coisa, né? Ou a casa, ou o carro, ou a família, ou então por um motivo de doença, né? Ou outro quer conquistar o jatinho, outro quer a empresa. Então, é como se Deus só servisse para isso. E aquele amor pelo aquele ser superior, né, que é o Criador, que fez tudo isso aqui, inclusive nós, os seres humanos. Então não existe uma gratidão verdadeira. As pessoas acham que vão conseguir comprar um milagre, que Deus está... E como você vê em várias igrejas aí, você tem que dar o melhor para Deus, dar o melhor que é seu. Você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Deus precisa da nossa riqueza? Poxa, tem pessoas hoje que não sabem nem o que era o dízimo. Antigamente. Aí hoje transformaram o dízimo em dinheiro. Entendeu? Em dinheiro. Eles só falam em dinheiro e riqueza. Então, aquela coisa do amor, né, a Deus, o respeito, não existe hoje em dia. Por isso, sabe por que eu estou tocando esse assunto? Por isso que a maioria não conhece nem o nome do nosso Criador, porque foi escondido. E não é o conjunto de livros, essa Bíblia Sagrada, que você vai descobrir, não. Eu estou falando isso porque eu sei que existe, o nosso Criador tem um nome. E eu tenho buscado, pesquisado, para falar muito mais a respeito disso. Mas eu estou querendo dizer para vocês, no fundo é o quê? Pessoal,
pelo amor ao Criador. Comecem a buscar a verdade, se libertem dessa enganação. Tem muita gente achando que porque vai à igreja está salvo, porque o pastor está lá, está dizendo está salvo. Pessoal, as lideranças das igrejas estão todas corrompidas. Eles estão pregando ali para vocês, falando uma coisa, e são envolvidos na maçonaria. Então, olha só, e existe, tá, um ser também bem superior, espiritual, muito articulador, muito inteligente, que muita gente tem medo de falar o nome de Lúcifer, né, que é traduzido um anjo de luz, um anjo decaído. Então ele está por trás de tudo isso, tá? Talvez você vá com fé na igreja, você ora, estão te conduzindo da forma errada, suas orações não passam do teto da igreja e não chegam aos pés de Deus. E eu estou falando porque, de uma forma ou de outra, não importa se eu briguei, se eu discuti, se eu maltratei a minha esposa, se ela me maltratou, se ela me magoou. Mas na minha vida ele já tocou, já começou a tocar. E veio na parte que mais mexe com a gente, onde é na família. Eu tenho a minha família assim, tão vivo, eu vejo meus filhos, eles me veem, tá? Mas eu não tenho mais aquela família unida dentro da minha casa. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o mundo espiritual existe, tá? Conhecei-vos a verdade, ela vos libertará, porém, conhecei-vos a verdade com fé. Se prepara, porque se você for aprender e tocar desse lado, alguma coisa vai ser tocada na sua vida, tá? Outra coisa, gente, acorda enquanto há tempo. Está para acontecer um genocídio. E quando acontecer, vai ser tarde demais. Então, por que eu falo isso? Quanto mais pessoas acordarem para isso, mais pessoas estarão dobrando o joelho para orar a Deus. A Deus não, ao Criador. Ao Criador do céu, da terra, dos mares, de tudo que nele há. Enquanto mais gente tiver, quanto mais oração, mais é fortalecido o povo que realmente crê no Criador. E ele vai mover as águas em nosso favor. Ele vai fazer o vento soprar a nosso favor. Aí sim eu posso falar. Se através da oração tocarmos o coração de Deus, ele vai enviar exército de anjos para nos defender. Porque aqui nós estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos, desamparados. Outra coisa, esquece a história de que vai mudar. Não. O mundo já é de Satanás, tá? Ele já é o dono, ele já faz, ele manda. E as pessoas estão assim, vendo as coisas acontecer, ouvindo falar, mas não estão nem aí. Então, olha só, ele tirou o que eu mais amava de perto de mim, mas não tirou a minha vida. Eu tenho certeza que o Todo-Poderoso não vai deixar. Talvez muito mais coisas vai acontecer se eu continuar pregando e levando esse conhecimento. Mas eu vou continuar. Porque assim, como ele de repente causou situações para isso acontecer, vai prevalecer a vontade do Criador. Se for a vontade dele, ele restaura, senão ele constitui outra família para ela e outra para mim. E a vida vai seguir. Porque essa vida aqui ela vai acabar. E depois? Para onde vai o seu espírito? Sai da ideia de que Deus está lá na igreja, ou o Deus do Criador está na igreja. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E ele mesmo disse, promessa do próprio Espírito Santo: onde houver 2 ou mais em meu nome, eu me farei presente. Então, começa a buscar dentro da sua casa, no seu carro, quando estiver dirigindo, quando estiver com os amigos. Para com esse negócio de achar que só vai falar com ele, vai estar na igreja, que só o pastor vai poder resolver o problema através de oração. Tá tudo errado, tá tudo corrompido. Não estou aqui falando contra a igreja A, B e C, mas eu estou chamando a sua atenção que vê esse vídeo, entendeu? Para prestar atenção.
Porque é o momento, é hora de acordar agora. Depois não vai ter mais tempo. Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite, como quer que seja, tá? E que o Criador abra os olhos da sua mente, te dê a direção, te dê a sabedoria suficiente para você começar a orar e clamar, levantar um clamor ao verdadeiro Criador, o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Fique com o Criador.